de volta com o nosso programa Entre Amigos. Temos a satisfação, mais uma vez, de estar aqui para propiciar para você o nosso programa Ludoig Entre Amigos, aqui na PRP. E hoje nós recebemos aqui a presença de José Roberto Lima Andrade. Ele é presidente da Previdência do Estado de Sergipe e veio aqui justamente para falar a respeito de, eu não diria que alguns reveses, não, mas claro que está enfrentando um pequeno problema, principalmente com aquele segurado, com aquele aposentado, a respeito da nova lei que passou a vigorar, né, com aquela aprovação que houve dia 26 de dezembro na Assembleia Legislativa e que começou justamente a promover o desconto em contra-cheque. Me fala aí, ô Zé Roberto, a respeito dessa questão, dessa nova alíquota, também é um outro tema que eu quero que você discorra aqui. Nós temos a prova de vida e a respeito da localização que saiu da Praça da Bandeira para o Palácio Serigi. Em primeiro lugar, com relação à nova alíquota, né? Nós, hoje, né, no Brasil, né, depois que foi aprovada a reforma da Previdência no nível federal, não há alíquota menor do que 14%. Então, nós aqui em Sergipe tínhamos uma alíquota de 13%, passamos a 14%, e essa alíquota de 14% é uma alíquota que não é uma alíquota sergipana, é uma alíquota nacional. Né? Ninguém no Brasil tem uma alíquota menor do que 14%. Né? Como forma de conter o déficit, nós também passamos a reduzir a faixa de isenção dos inativos que pagavam contribuição previdenciária. Então, até a reforma, quem pagava contribuição previdenciária inativo era quem recebia acima do teto do regime geral, ou seja, em torno de R$6.000. Agora é acima de um salário mínimo. Né? Esse conjunto de medidas, que também tem aumento da idade mínima, né? Uma regra diferente para acumular aposentadoria e pensão, vai proporcionar uma economia aí em torno de 150, 180 milhões por ano. Né? E aí é importante que a gente entenda o seguinte: a gente vem num regime de previdência de mais de 10 anos, né, com déficits sucessivos. Né? Há cerca de 10 anos atrás, nosso déficit é em torno de 200 milhões por ano. Nós chegamos em 2019... Você fala 10 anos deficitário? Há 10 anos atrás ele já era deficitário. Ele era um déficit em torno de 200 milhões por ano. Hoje, nós fechamos 2019 com 1 bilhão e 200 milhões. Porque como é que funciona a Previdência? As pessoas têm talvez um falso entendimento de que você contribui para a sua aposentadoria. Na verdade, o regime de previdência é o que a gente chama de um regime de repartição. Os ativos pagam os inativos. Vamos pensar a PRP, né? Quando a PRP foi criada, não tinha ninguém aposentado. Então, sim. As pessoas, de repente, o primeiro aposentado da PRP, quem paga a aposentadoria dele são os que estão nativa que estão pagando. Então, o que acontece? Com o tempo, eu vou diminuindo essa relação entre ativos e inativos. O ideal é que nós tivéssemos de 4 para 1. Nós teríamos 4 ativos, 4 a 3 ativos. Havendo um equilíbrio, né? Para 1 inativo. Né? Só que, por fatores, enfim, vários, essa relação ela vem diminuindo. E há 10 anos atrás, nós tínhamos 2 para 1. Hoje, nós devemos ter 0,8, ou seja, eu tenho mais inativo do que ativo. Então, eu inverti o processo, certo? E com isso o modelo de aposentadoria perdeu sentido, e aí as pessoas dizem, por que tem um déficit? Né? Eu costumo dizer que não é problema, né? O problema é do modelo de aposentadoria, né? Então, formato de aposentadoria. Então, quando eu contribuí, você não contribuiu para a sua aposentadoria. Até porque se a gente contribuísse para a nossa aposentadoria, nós não receberíamos durante mais 30 anos, 40 anos. E outra coisa, a gente tem a pensionista, né? Nós normalmente passamos nossa aposentadoria para as nossas esposas, né? Em geral, que vivem mais do que a gente. Em linhas gerais, agora, abrindo aí um pequeno espaço em sua fala, em sua explanação, Roberto, você acha que quantos anos adiante você acha que a
Previdência deixará de ser deficitária? Porque você falou que 2 por 1 há cerca de 10 anos, hoje está uma coisa extremamente absurda, impraticável. Você acha quantos anos? Eu acho que nós vamos ter aí mais uma geração, né? Os governos que virão, né? Terão aí, pelo menos os próximos 4, 5 governos, vão conviver com déficits crescentes de previdência. Por quê? Porque o que eu estou me referindo é o seguinte, né? A nossa projeção é que nós vamos, como agora está na moda do coronavírus, da curva, né? Então a nossa curva ela vai crescer até os próximos 10 anos. A partir de 2030, que nós vamos começar a diminuir a quantidade de aposentados. Então, assim, é natural, né? Que essa Mas como é que você disse que vai diminuir? Que mágica é essa? Não, na verdade, porque não vai estado de Sergipe deixar de existir aposentados. Mas o estado de Sergipe tem uma peculiaridade, né? A massa dos servidores entrou fortemente no final dos anos 80. Né? Então, assim, nós colocamos muita gente no estado no final Aqueles dos anos 80. Aqueles estão propalados, trens da alegria. Certo? Verdade. Que entrou muita gente. Esse pessoal está se aposentando, né? Que começou a se aposentar em 2017, 2016, né? E esse pessoal, enfim, como todos nós, né? Vai falecer, né? Nos próximos 20, 30 anos. Quando eu falo falecer, naturalmente, é uma projeção. É uma projeção certo? que faz, com claro. seus 80 anos, 75, enfim, essa é a nossa média, não é desejo que as pessoas morram, não, muito pelo contrário, certo? Mas essa é a projeção natural. Então, aquela massa que entrou no Estado no final dos anos 80, que se aposentou em 2015, ela vai ter mais aí, provavelmente, uns 30 anos de vida. Então, essa 2045, que essa massa não vai existir mais. Né? Outra coisa, os maiores salários hoje já não estão mais no Sergipe Previdência. O Estado de Sergipe, desde 2018, tem Previdência Complementar. As maiores aposentadorias, no caso. Os maiores salários. Salários. Então, se alguém, vou dar um exemplo, alguém que entrou como juiz no Estado, né? Então essa pessoa ela vai ganhar, enfim, nem acima dos R$6.000. O que é que vai acontecer? Ela está na Previdência, no Sergipe Previdência, o Sergipe Previdência vai pagar até 6 mil. Sim. O resto do salário dela, ela vai receber via Previdência Complementar num fundo de Previdência chamado Prev Nordeste, que engloba todos os estados do Nordeste, certo? E é como se eu estivesse tirando a responsabilidade de estar pagando os 20 e tantos mil dela lá na frente. Então, mas isso eu só vou conseguir amenizar isso daqui a mais 20 anos, 25 anos. Então, Previdência é uma discussão, não existe solução rápida para a Previdência. Quem disser... Até porque o modelo do Brasil, né, de Previdência... E do mundo, né, foi feito dessa forma, né? Então, Previdência, as decisões de hoje só se refletem daqui a mais 15, 20 anos. Agora, o que a gente conseguiu com a nossa adequação da reforma foi reduzir esse ritmo de crescimento do déficit. Então, esse déficit, na verdade, ele ficou mais... domesticado, vamos chamar assim, certo? Mas de um controle melhor do que o que a gente tinha até o ano passado. Então, eu não estou falando só da alíquota. Então, por exemplo, o fato das pessoas se aposentarem mais tarde, elas vão contribuir mais, né? E aí é importante a gente ter assim, a coragem de dizer o seguinte, olha, nós temos pessoas se aposentando muito cedo, não todo mundo, mas algumas categorias. Então, 50 anos, por 50 exemplo. anos, né? 55. Né? Alguém vai dizer, sim, mas é um direito. Mas esse direito que você tem de se aposentar aos 50 anos significa que alguém está pagando por esse direito. Então, e quem está pagando são os ativos. Então, eu acho que a gente tem que ter, e a Assembleia teve essa maturidade, e as pessoas têm que ter essa maturidade de entender que os tempos mudaram e que não se justifica mais você ter certos privilégios. Eu vou dar outro exemplo com pensão. Alguém, né, Ludwig, de repente, se separa e acha uma namorada com 20 anos. Né? E aí, depois de 5 anos, o Ludwig morre. Ela vai receber sua pensão por mais 60 anos. Certo? E minha ex-esposa, no caso, aí não vai ter direito. Ou vai, bom, mas aí ela, vai para a justiça. Aí né? Mas a pessoa não de 20 é essa anos, questão que está em tela, eu apenas coloco. A pessoa de 20 anos vai receber, né, se ela for viver mais até os 80, ela vai receber 60 anos
uma contribuição sua que você fez por 20, 30 anos. Então, a gente aí é onde está o problema. Também. Um dos maiores. Agora, uma outra coisa, muito bem colocado isso aí, José Roberto. Uma outra questão, a partir do momento, eu não sei se a folha da Justiça, do Tribunal de Contas, elas passaram também para a Previdência do Estado? É porque, na verdade, só existe uma única entidade gestora de Previdência. Essa é uma questão nacional. Então, o Sergipe Previdência, ele gere as aposentadorias de todo o Estado. O Estado não é só o Poder Executivo, né? O Estado de Sergipe tem o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Assembleia. Né? Tem um certo... isso corresponde por cerca de 7 a 8% do déficit. Né? Os poderes estão, cada ano, assumindo seu déficit. Né? Alguns poderes que eram deficitários, com essa elevação de alíquota, deixarão de ser. Né? Vou dar um exemplo, um caso talvez o Tribunal de Justiça, que quando sai de 13 para 14 e de 14 para 28, que aumenta a patronal também, acaba o déficit. Então, é importante recebermos o déficit dos poderes, sim, certo? Mas não vai, é uma questão talvez de contribuição mais do que de resolução, porque isso corresponde a aproximadamente 8% do déficit. Mas você admite que assoberbou demais a Previdência do Estado, comprometendo talvez o próprio funcionário do Executivo, aquele funcionário... Eu não sei se assoberbou demais. Eu particularmente discordo com demais, como eu falei. Se a gente pegar o déficit da Previdência, nós vamos ter os poderes contribuintes sendo responsáveis por 9, 8% do déficit. Então, mesmo que eles pagassem tudo, eu teria ainda 90% do déficit. Eu acho que pior do que isso, o que não quer dizer que os poderes devam assumir o déficit, é a gente ter certas categorias que se aposentam muito cedo. Né? Então, muito cedo, como você colocou aí, 50, 55 anos. 50, 55 anos. Então, isso gera um déficit talvez muito mais impactante do que a gente colocar os poderes. O que não quer dizer, mais uma vez, que os poderes não devam assumir seu déficit. Essa é uma discussão. Aqueles temas que eu abordei no início, qual você escolheria para dirimir dúvidas com relação àqueles aposentados da Previdência do Estado de Sergipe? A questão da prova de vida é muito importante que você coloque. A questão também do 13º, porque é salário. Sim. Né? É a aposentadoria que aquele aposentado que contribuiu no passado, ele está na expectativa, ansioso em saber quanto vai ter de desconto, quanto vai receber, qual a parcela, em quantas parcelas do 13º, por exemplo. Perfeito. Coloque aí, Zé Roberto. Na verdade, né, uma das mudanças que o governador Belivaldo anunciou terça-feira, né, na última terça-feira, se refere à antecipação do 13º de 2020. Né? Há muito tempo, né, que nós, servidores públicos, né, eu também sou servidor público, não recebemos nosso 13º no ano antecipado. Né? Então, muito dessa possibilidade se deveu em função do aumento da arrecadação com a alíquota nova. Então, na verdade, nós estamos falando aqui, se as pessoas estão pagando mais, elas estão sendo também recebendo mais. Eu acho que essa é uma política de governo, né? E é importante que o telespectador entenda o seguinte: ninguém tem interesse em massacrar servidor, certo? Quando às vezes a gente ouve esse discurso, é um discurso infeliz, né? Pelo contrário, todos nós somos servidores, né? E a gente é atingido diretamente, às vezes, ou indiretamente, né? A gente sempre tem um parente que está... A gente absorve aquele problema, né? Problema. Mas o que vai acontecer é que agora, no mês de abril, as pessoas vão ver que vão ter três fontes de receita. O salário, né? Para quem recebe até 3 mil líquido, recebe hoje dia 30, para quem recebe acima disso, dia 8, né? A parcela do 13º de 2019, né, para que as pessoas fizeram aquela operação com o Banese. Sim, sim. E a primeira parcela do 13º de 2020. Então nós vamos ter, como se nós tivéssemos, as pessoas têm que atentar que vão ter 3 créditos na conta, né? Então vão ser três valores. Então entendi. Então quer dizer que a partir de abril o governo já começa a pagar a primeira parcela de 2020. De 2020. Certo? Então,
é uma forma, né? E aí o governo passou muito tempo fazendo conta, né, para poder garantir isso, né, porque não é simples, né, o problema não é as pessoas receberem o 10º antecipado, é terem a garantia de que vão receber até o final do ano o seu 13º antecipado. E é bom para o funcionário ou para o aposentado, porque ele não vai receber aquele impacto do desconto. Sim, exatamente. Que vai viram mais 2 fontes, como você bem colocou, aí ele não vai sentir. Já pensou uma redução de 6, 7% para 14%? Essa é uma preocupação, assim, eu falo porque vivencio isso, o governador Belivaldo ficou muito agoniado, né, com essa questão do impacto principalmente sobre aqueles aposentados e pensionistas. Ele se preocupou, centrou a atenção nisso aí, né? Muito. Aí, não estou aqui fazendo discurso chapa branca, não, estou apenas dizendo porque eu vivencio com os meus colegas da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Administração, essa preocupação, que é a preocupação do governador com relação a como essas pessoas vão ser atingidas, né? Esse é um ponto. Prova de vida, né? Não tem sentido nós obrigarmos as pessoas a estarem se deslocando da sua residência para fazer prova de vida. Agora, Rodrigo, é importante que as pessoas entendam o seguinte: a prova de vida, como acontece no INSS há muito tempo, ela é um instrumento importante de controle do Sergipe Previdência. Nós economizamos cerca de R$1,5 milhão por mês com a prova de vida. O que é que eu estou dizendo? Pessoas que, por exemplo, faleceram e que de repente não deram entrada na certidão de óbito. E que continuaram. Alguém recebeu, né? Porque, enfim, né? No outro plano, provavelmente, a gente não precisa de salário, certo? Provavelmente. Nem de cartão, claro que nem de cartão de crédito, nem dessas coisas. Sabedoria, né? De quem fica, Então, na verdade, desde 2018 que a gente está implementando a prova de vida. A prova de vida é um instrumento de controle, não é do Sergipe Previdência, não, é do segurado, porque o dinheiro não existe o dinheiro do Sergipe Previdência, né? O Zé Roberto não é, digo sempre, eu não sou bilionário, né? Porque a Previdência tem um déficit e tem uma receita, né? Então, esse dinheiro não é do Sergipe Previdência, esse dinheiro é do sistema, do fundo, que é o dinheiro seu, que é aposentado, e de todos mais. Então, ninguém deve admitir que alguém receba indevidamente. Mas quem recebeu indevidamente vai ressarcir o Estado? Nós enviamos a DEOTAP para abrir inquérito. Aí vai rolar na Justiça? Aí vai rolar na Justiça. Por exemplo, nós fazemos isso com os universitários. Acaba ficando rombo para a própria Previdência, o próprio Estado. Nós fazemos isso com o pensionista universitário a cada 2 anos. Então, é um controle importante, né? Eu até aproveito o programa para dizer assim, se alguém souber de alguma denúncia com a Previdência, nos informe. Aí o pessoal vai pensar, pô, eu não vou ser dedo duro, né? Mas é seu dinheiro, entendeu? A gente tem que Mas é verdade, faz sentido, claro. Se você tiver conhecimento aí, a pessoa que está percebendo de forma indevida e vai comprometer talvez um outro parente de sua família. O dinheiro é nosso, né? O dinheiro da Previdência é um dinheiro de todos, né? Então, quem tem que brigar pelo dinheiro da Previdência não é só o presidente do Sergipe Previdência, não. Todos os associados, todos os beneficiários, quem está na ativa, ele tem que brigar, porque esse é um dinheiro que é um dinheiro muito suado. É um dinheiro suado do passado, né? É um dinheiro suado do presente, né? E é um dinheiro que é de várias gerações, né? Então, alguém que contribuiu, os que estão contribuindo agora, essa visão de controle da Previdência, as pessoas deviam, pelo contrário, estar brigando para ter controle. Eu estou aqui concatenando as ideias e rindo da forma como as pessoas se locompletam, né, rapaz? Usar desse artifício, isso aí realmente é comprometedor, e principalmente para o Tesouro do Estado. Porque é uma preocupação a mais para o governo, para todos os assessores, secretários, principalmente daquela pasta, porque isso aí pode causar um rombo grande ao longo do ano, se não for detectado. Na verdade, o governo nunca deixou de pagar as aposentadorias e pensões, né? Isso é importante. Quando a gente fala de déficit da Previdência, esse déficit está sendo coberto. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, olha, essa é outra preocupação do governador, né? Eu não transito no interior, né? Mas quem transita no interior sabe do nível, do estado das estradas de Sergipe.
né? O próprio governador que vai para Simão Dias, né? E que ele é um usuário dessas estradas. Então, é interiorano, né? E ele recebe as reclamações e ele vivencia isso, né? Se a Previdência tivesse mais equilibrada, a sociedade sergipana estaria recebendo parte desse 1 bilhão, claro, com melhores estradas, com aumento dos salários, né, para os servidores. Então, a Previdência não é um problema dos aposentados, né? A Previdência é um problema da sociedade sergipana, inclusive de quem não é funcionário público, que anda numa estrada, por exemplo, esburacrada. Então, mas o pessoal, a coletividade como um todo tem que entender que ali é um benefício. O governo, ele não tem dinheiro. Nós é que pagamos os impostos. Perfeito. E nós temos que entender, aliás, é a cultura do povo brasileiro. Isso aí é uma forma quase que generalizada. Para a pessoa ter esse entendimento, José Roberto, é muito difícil. A cultura nossa é de sempre buscar se completar, puxar. Às vezes de forma indevida, não concebemos a hipótese alguma. Mas é muito difícil controlar isso aí. Você acha que o Estado tem condição de controlar? Esse é um desafio nosso. Eu acho que nós todos temos que fazer isso. Nós estamos fazendo o censo, né? Deu uma parada em função do Covid, mas eu vou dar um exemplo, eu vou dar um caso do que aconteceu com o censo, né? No censo anterior, inclusive. A pessoa não podia ir para o Sergipe Previdência fazer o censo e nós fazemos o censo domiciliar. E sempre chegava lá, os parentes diziam que a pessoa estava dormindo. E deixa pra lá, ela está dormindo. Tá? Então fomos 1, 2, 3, 4 vezes. Depois a gente descobriu que era um boneco. A aposentada tinha morrido já. E alguém botou um boneco, né, para se fazer passar pela aposentada, e a gente... Mas a gente está falando de um caso que parece coisa de filme, né, de cinema, mas é cinematográfica isso aí. Mas é importante, Ludwig, que a gente entenda o seguinte, né, a gente tem que criar uma responsabilidade com o dinheiro público. Né? O dinheiro público não é de responsabilidade de Zé Roberto, do governador Belivaldo, do secretário da Fazenda. O dinheiro público é responsabilidade nossa. Quando nós sonegamos imposto, quando nós não exigimos uma nota, nós estamos deixando desse dinheiro entrar no Estado para servir... E cometendo um crime, né? Mas eu não vou nem entrar na questão jurídica, né? Não acho que crime é uma coisa pesada, assim, mas nós estamos não permitindo que várias coisas deixem de acontecer. Né? Bom trato com a coisa pública, né? Com a coisa pública. Zé Roberto, eu gostei da explanação, acho que nós dirimimos algumas dúvidas e só tenho a agradecer a você, tá bom? De qualquer sorte, o programa estará sempre aberto, as câmeras abertas, para que você venha para cá trazer novidades, tá bom? Eu que agradeço o espaço, a gentileza de ceder espaço para o Sergipe Previdência, né, para a gente estar colocando explicações e dizer que mesmo nesses momentos de crise, né, de pandemia, certo, nós estamos fazendo esforço grande para atender todos os aposentados e pensionistas, né, por meio, na maior parte, virtual, né, por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.